6 horas e 34 minutos, a Notícia de Frente volta aí para o seu segundo bloco e agora sim a gente vai falar sobre esse grande destaque nacional. Ontem a mídia nacional falou praticamente só disso, que foi a demissão do ministro da Saúde, a saída de Luiz Henrique Mandetta e o anúncio do novo ministro da Saúde, que é o Taixe. Vamos conferir aí a matéria sobre isso. Depois da reunião, o presidente decidiu fazer um pronunciamento ao mesmo tempo em que Mandetta falava no Ministério da Saúde. Bolsonaro disse que teve uma boa conversa com o ex-ministro. Foi realmente um divórcio consensual. Porque acima de mim, como presidente, e dele como ainda ministro, está a saúde do povo brasileiro. Mas ressaltou que eram grandes os desentendimentos com Mandetta. O clima quase de terror se instalou no meio da sociedade. É direito do ainda ministro defender o seu ponto de vista como médico. E a questão de entender também a questão do emprego não foi da forma que eu achava, como chefe do executivo, que deveria ser tratado. O presidente ainda falou que espera uma reabertura do comércio. Nós não poderíamos prejudicar os mais necessitados. Eles não têm como ficar em casa por muito tempo sem buscar só alimento. E os primeiros que sofreram com isso foram os informais, na ordem de 38 milhões no Brasil. Nós nos preocupamos para que essa volta à normalidade chegue o mais breve possível. Para concluir, Jair Bolsonaro disse que o governo federal não consegue ajudar os mais carentes por muito tempo e que os governadores que tomaram medidas excessivas devem ser responsabilizados. O governo não abandonou em momento nenhum os mais necessitados. E o que eu conversei com o doutor Nelson é que gradativamente nós temos que abrir o emprego no Brasil. Essa grande massa de humildes não tem como ficar preso dentro de casa. E o que é pior, quando voltar, não ter emprego. E o governo não tem como manter esse auxílio emergencial ou outras ações por muito tempo. Já se gastou aproximadamente 600 bilhões de reais. E podemos chegar a 1 trilhão. O governo não é uma fonte de socorro eterna. Em nenhum momento eu fui consultado sobre medidas adotadas por grande parte dos governadores e prefeitos. Tenho certeza que eles sabiam o que estavam fazendo. O preço vai ser alto. Tinham que fazer alguma coisa? Tinham. Mas se, porventura, exageraram, não bote essa conta, não no governo federal, não bote essa conta, mais essa conta, nas costas do nosso sofrido povo brasileiro. Logo depois, o presidente apresentou o novo ministro. Nelson Taixe disse que não pretende tomar medidas radicais. Não vai haver qualquer definição brusca, radical do que vai acontecer. Tudo aqui vai ser tratado de uma forma absolutamente técnica e científica. O ministro da Saúde disse ainda que é preciso aumentar a quantidade de testes e que isso já foi conversado com o governo. A gente tem que entender mais da doença. Porque quanto mais a gente entender da doença, maior vai ser a nossa capacidade de administrar o momento, planejar o futuro e sair dessa política do isolamento e do distanciamento, porque isso é fundamental. Deixar claro que existe um alinhamento completo aqui entre mim, o presidente e todo o grupo do Ministério, e que realmente o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que a sociedade retome de forma cada vez mais rápida uma vida normal.
Bom, vamos para o destaque do Haroldo, mas eu quero colocar uma pergunta, Haroldo. O Taixe, Nelson Taixe, o novo ministro, ele não é político, ele é empresário e ele é médico. E o presidente deixou claro ali que faltou alinhamento político, que faltou, inclusive, uma obediência, né? Não claramente falou isso, mas faltou uma obediência política e hierárquica ali em relação ao ex-ministro, o Luiz Henrique Mandetta. Agora, nessa coletiva, Nelson Taixe falou que é culpa do professor Haroldo. Falou que o alinhamento político é igual ao do presidente. Com esse novo ministro, ele não deve ter problemas, os mesmos problemas passados? É bem diferente. É muito diferente. O Mandetta tinha uma ligação direta com o presidente do Senado, tinha uma ligação direta com o Rodrigo Maia, né? Isso incomodava bastante o presidente da República, Jair Bolsonaro, né? E o comportamento dele também, ofensivo, de certa forma, né? Foi dar uma entrevista, a gota d'água foi exatamente isso, aquela entrevista que ele deu no Fantástico, né? Uma emissora que definitivamente contra o presidente da República, já se demonstrou isso em várias vezes, né? E vem se comportando dessa forma por inúmeras posições políticas, com muita parcialidade, pelo menos essa leitura que eu faço com relação a tudo isso, né? Implantando no Brasil, de certa forma, posso dizer isso com a maior tranquilidade, né? Um jornalismo de necrotério, um jornalismo que explora exatamente o pânico o tempo todo e completamente desnecessário, e sob esse ponto de vista, ele, enquanto presidente da República, acabou decidindo pela exoneração do Mandetta, né? Mas com relação ao novo ministro Nelson Luiz Taixe, né? Nós estamos diante de um ministro que é técnico e vai usar a técnica para tentar sair dessa pandemia, controlar essa pandemia. Ele é empresário, tem uma boa formação acadêmica, sem dúvida alguma, tem mestrado em educação da saúde, né? Já trabalhou com gestão e a formação dele é de uma universidade renomada no mundo todo, que é a Universidade de York, que fica no Reino Unido. O pensamento dele é um pensamento extremamente técnico, pelo menos as poucas publicações e artigos que ele fez nas redes sociais, eu tive a oportunidade de lê-los, né? Ele deixa muito claro que ele não é a favor do alinhamento, do isolamento vertical, que defende o presidente da República, né? Ele continua com o isolamento horizontal, ele acha importante o isolamento horizontal. A grande diferença é que ele quer trabalhar mais profundamente com a questão do distanciamento social e com tecnologia, exatamente fazendo, sobretudo, o maior número de testes de Covid-19 no país possível. A orientação dele, a cabeça dele é uma cabeça técnica, uma cabeça de planejamento estratégico. E é exatamente isso que eu sempre cobrei aqui desde o começo dessa pandemia. E é a forma do modelo alemão, que por mais que tenha tido mortes, foi uma referência mundial com relação ao combate a essa pandemia, o Covid-19. Não só a Alemanha, como a Coreia do Sul. A Coreia do Sul também fez 1 para 1. Acabou testando as pessoas, testando, isolando. É exatamente isso que o novo ministro quer fazer, sobretudo usando as tecnologias e principalmente a telefonia móvel. Exatamente, o celular que você está aí na sua casa. Como é que ele vai fazer isso, professor? Eu não faço a mínima ideia. Não sei como é que ele vai fazer isso, mas a ideia é que ele tenha o maior número de informações possível. Aí, eu resgato dentro da minha fala algo que eu acho extremamente fundamental todas as vezes que um novo gestor assume uma pasta. Primeiro, que ele não deve ser criticado, né, do ponto de vista de controle da pandemia. Porque ele, dentro da primeira declaração dele, ele não acusou ninguém, pelo contrário, ele elogiou muito Mandetta, dizendo que foi um excelente ministro e que realmente desenvolveu um excelente trabalho, e eu concordo com ele. Só que o momento do Mandetta findou. E agora começa um novo momento de análise, uma análise de gestão. E o que é que ele vai fazer? Ele vai botar em prática algo que é fundamental em gestão. Tem uma frase de um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que é respeitado no mundo inteiro, inclusive no mundo jurídico, né, no universo empresarial, que diz o seguinte: aquele que não sabe o que procura, não identifica o que acha. Ele precisa identificar primeiro o que é esse vírus, como é que ele vai tratar esse vírus e de que forma isso tem impactado a economia do nosso país. É exatamente esse o caminho que ele vai fazer. Ele vai se apropriar do maior número de informações possíveis sobre esse problema da pandemia, diagnosticar de forma precisa, identificar o problema e, a partir daí, executar.
colocar um plano de ação de contenção de transmissibilidade, de contenção de contágio do Covid-19. É exatamente isso que precisa ser feito. Se vai sair do isolamento ou não vai sair do isolamento, quem vai dizer isso é, sobretudo, a análise, o diagnóstico feito por esse novo ministro. Então, eu não vou entrar no mérito dele com relação às questões ligadas à política. Eu vou falar a minha análise e o meu destaque em cima do perfil de conduta dele, que eu acho que é um perfil correto, dá um primeiro passo correto, e se ele seguir nessa linha, eu tenho certeza absoluta que em muito pouco tempo nós vamos estar, sobretudo, achatando a linha da economia, ou seja, flexibilizando, de certa forma, fazendo com que o comércio volte a funcionar, que a economia volte a reagir e o Brasil volte a crescer. Esse é o caminho. Eu só gostaria... Inclusive tem... Posso só... Pois não, professor. Inclusive tem umas falas dele aqui que eu separei, já estava até esquecendo. Ele diz assim, ó: um modelo semelhante ao da Coreia do Sul, essa estratégia demanda um conhecimento maior da extensão da doença na população e uma capacidade de rastrear pessoas infectadas e seus contatos. Estamos falando aqui do uso de testes, foi o que eu disse, em massa de Covid-19, de estratégias de rastreamento, que ele vai utilizar por meio da telefonia móvel, e monitoração, algo que poderia ser rapidamente feito com o auxílio das operadoras de telefonia celular. Então, é algo inovador, eu acho que ele tem todas as condições de realmente alcançar o objetivo de forma técnica e planejada. E aí, só para complementar aí o destaque do professor Haroldo, o novo ministro da Saúde, o Nelson Teich, ele diz o seguinte, né, olha, a ideia não é acabar com o distanciamento, mas aí, na própria fala dele ontem, quando ele foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, falou, olha, mas o seguinte, meu alinhamento é total, geral e irrestrito com o presidente Jair Bolsonaro. E aí, como é que ele vai fazer com essa outra ideia dele de que não acabar com o distanciamento, não acabar com o isolamento que vem sendo colocado em prática no Brasil? E ele, o seguinte, nessa questão do isolamento, ele elogiou, e elogiou muito, há pouco tempo agora, não faz muito tempo não, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E um outro detalhe, numa live também recente, que o novo ministro Nelson Teich, né, Nayara? Teich, que o ministro Nelson Teich participou, ele disse algo ali que merece uma reflexão. Falou, olha, o problema aqui no país é o seguinte, né? A gente tem muita dificuldade de lideranças. Tipo assim, que os líderes não exercem o papel que eles deveriam ter. Aí ele viu a escorregada que ele deu e falou, eu não estou falando aqui nem do Mandetta e nem do presidente Jair Bolsonaro. Então, vamos ver aí qual é o trabalho que o novo ministro vai apresentar. E eu queria contribuir aí, antes até da participação do Antero, com um outro aspecto aí que envolve o novo ministro da Saúde, o Nelson Teich, né? É algo polêmico, né? Olha aqui, o novo ministro Nelson Teich, oncologista, né? Que teve o nome dele anunciado nessa quinta-feira como ministro da Saúde, disse em abril do ano passado, em 2019, né? Que o dinheiro para a saúde é baixo, né? E que no Brasil, por isso, devem ser feitas escolhas. E aí ele cita algo aqui que a gente vai colocar um vídeo aí, não é, Nayara? Dele falando, e ele diz o seguinte, só para antecipar o que é que ele fala no vídeo, falando sobre o pouco dinheiro que tem na saúde, aí diz que tem um dilema, né? Isso o ministro falando, e o dilema seria o seguinte, um idoso com problema de saúde que pode estar no final da vida, ou um adolescente. Qual vai ser a sua escolha? Essa aí é a síntese da fala do ministro Nelson Teich que a gente acompanha agora. Você vai ter que fazer escolhas. Então você vai ter que definir onde você vai investir. Então, será, eu tenho uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, que tem uma doença crônica avançada, e ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir num adolescente que está com um problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir é igual. Só que essa pessoa é uma adolescente que vai ter a vida inteira pela frente e outra é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha? Tinha um programa humorístico, não faz assim tanto tempo, né?
e um ator lá, né, um personagem, né, numa situação bem diferente dessa que foi colocada pelo ministro, ele tinha um bordão. O bordão era assim: mata o velho. Será que é isso? Não, falando, eu quero entender. Se tem que ser feita uma escolha, tem um adolescente que vai gastar o mesmo dinheiro no tratamento dele, e aí tem um idoso, e que é necessário que seja feita uma escolha. Preocupante, no mínimo preocupante essa colocação do novo ministro da Saúde, preocupante. Eu gostaria aí, professor, de ouvir a opinião do Antero sobre isso. Vamos ouvir. Depois Antero. Tá, olha, primeiro vamos torcer para que seja uma grande infelicidade do Dr. Nelson ter falado isso num seminário de oncologia 1 ano atrás, né? Que ele é um profissional respeitado na área da saúde, indiscutivelmente é. Mas essa história de escolher os velhos para morrer, isso soa muito mal. E tem uma coisa muito ruim. A única coisa ruim da biografia do ministro, sabe qual que é? É que ele não conhece o Sistema Único de Saúde. Ele tem muito êxito na iniciativa privada, como médico e como empresário. Iniciativa privada, é bom lembrar, ela tem como objetivo principal o lucro. Na rede pública, o grande negócio da rede pública é ter como lucro a vida. O lucro da rede pública é a vida, é a salvação das pessoas, é a comemoração pela continuidade da vida. Eu, sinceramente, eu não quero pensar que alguém acha possível que eu vá concordar de que o correto é descartar a minha mãe. Evidente que não é. O correto não é descartar a mãe e o pai do Haroldo, o correto não é descartar a mãe e o pai do Lúcio, e nem da Nayara, e nem de ninguém. O correto é lutar pela vida, com todos os argumentos que a ciência dá. Mas eu quero entender que essa foi uma fala muito infeliz lá atrás. E é uma fala de gestor de rede privada, né, gente? Não cabe isso no SUS. Não cabe isso no Sistema Único de Saúde. Mas, voltando a ontem, o ministro recentemente tem vários artigos defendendo Mandetta. Recentemente ele tem vários artigos defendendo o isolamento horizontal. Se o ministro não mudar as suas convicções científicas, ele vai continuar defendendo isso, né? A não ser que ele aprenda com o professor de ciências médicas Bolsonaro. Porque o que ele teve de conhecimento até hoje, ele colocou rigorosamente igual o Mandetta. E o que ele vem falando? Nós precisamos conhecer mais a doença. Exatamente o que o Mandetta falava. O Mandetta falava assim, nós precisamos testar, testar, testar. É isso. O Brasil testa pouco. Por quê? Porque não tem meios de testar. Não vem ele com a cabeça privada achando, não, nós agora vamos testar, 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 testar. Não tem. O Brasil testa 296 pessoas a cada 1 milhão de pessoas. É um dos países que menos testa no mundo. No mundo. Por falta de material, por falta de equipamento, por falta de acesso a isso. Tudo bem. Vamos correr atrás? Vamos. O Mandetta já estava correndo atrás. Testes estão chegando. Os governos estaduais estão correndo atrás. Realmente essa é a solução. Testar, testar e testar. Que o Mandetta defendia e esse ministro também. Vamos torcer para que ele dê certo. Eu acho que, no momento, só tem uma saída para o Brasil. Que esse ministro dê certo. E que o Bolsonaro ajude um pouco. Obedeça às recomendações do ministro. É isso. Só fazer uma observação aqui, rapidinho, professor. Tem gente me mandando um post, ou uma fake news, na verdade,
relacionando essa fala do novo ministro com o coronavírus. A gente deixou bem claro que essa fala nada tem a ver com o coronavírus. Foi num outro contexto, foi no ano passado, em ano 2019, né, onde ele falava das escolhas, né, da escolha entre o adolescente e o velhinho. Deixa eu pontuar uma coisa bastante importante, que aí eu acho difícil fazer contraponto, né? A vida é feita de escolhas, isso é fato. E a escolha é a maior angústia do homem, isso é fato também, né? E nós vivenciamos isso diariamente. Não sou eu que estou dizendo isso. Sartre já dizia isso há muitos anos atrás, e nós vivenciamos isso, né? Primeiro ponto sobre o vídeo, que a gente precisa analisar o contexto do vídeo. Que vídeo é aquele? Qual o contexto pelo qual ele tomou aquela decisão, né? Ou, de certa forma, qual é a decisão que você tomaria, Lúcio? Qual a decisão que você tomaria, Nayara? Qual a decisão que o Antero tomaria? Ou qual a decisão que eu tomaria frente a um dilema, uma dificuldade dessa de escolha, sem dúvida alguma, e o médico lida com isso diariamente. Entre A ou B, optou por A, perdeu B, optou por B, perdeu A. Essa é uma história que é da saga humana, e a humanidade vive isso há anos. Só para vocês terem uma ideia, Winston Churchill, que um estadista notável, entendeu? Notável, sem dúvida alguma, e Antero há de concordar comigo, o Lúcio também, né? Reconhecido mundialmente como primeiro-ministro da Inglaterra, teve que tomar decisões drásticas como essa, ou pior que essa. Teve que sacrificar soldados ingleses para salvar toda a tropa na Segunda Guerra Mundial. Truman, ex-presidente dos Estados Unidos, teve que usar armas bélicas, nucleares, para findar uma guerra, justamente para tentar minimizar ou tentar resguardar a sua tropa, salvar inúmeros soldados americanos em plena Segunda Guerra Mundial. Uma decisão estadista. Não é fácil a escolha, sem dúvida alguma, né? Depois ele declarou que acabou matando milhares de japoneses inocentes. Então, esse é um dilema. A escolha é a maior angústia do homem, e vez ou outra a gente precisa escolher. É claro que sempre estaremos perdendo, tanto de um lado quanto do outro, mas o que eu acho é que daqui para frente a gente tem que olhar e apostar, independente da posição do ministro, político ou não, apostar no país. Fazer com que esse ministro tenha todas as condições para que nós possamos sair desse problema o mais rápido possível. Né? Apoiá-lo em todos os sentidos, independente da ala ser de direita ou de esquerda ou de centrão, que isso é uma bobagem, não leva o país a lugar nenhum. O mais importante é que o país esteja unido e possa apoiar todas as ações, porque eu acredito que ele tenha toda a expertise suficiente para poder realmente nos tirar dessa situação difícil, que o Mandetta já ajudou muito, eu já ressaltei isso aqui por várias vezes, e eu acho que ele tem todas as condições, com o apoio da população brasileira em geral, fazer com que esse país volte a crescer. Simples assim. Então, o meu entendimento com relação ao vídeo é esse, e minha análise é essa. Professor, eu concordo com o senhor aí de que a vida é sim feita de escolhas. Eu só espero que a escolha nesse momento do país não seja de colocar o velhinho lá no final da fila. É só isso, né? Eu espero que essa não seja a escolha. E ainda falando sobre escolhas, a cada escolha importa uma renúncia, né? Sim. E o seguinte, eu gostaria que a escolha do ministro Nelson Teich, que a escolha dele nesse momento fosse renunciar a isso que ele colocou lá no ano passado, em 2019, que não tem nada a ver com o coronavírus. Eu gostaria que ele escolhesse renunciar a essa questão de ter que escolher entre um adolescente e um velhinho. Olha, a gente vai para um breve intervalo, eu ia colocar o WhatsApp aqui, mas acabou caindo. Eu só peço para os nossos telespectadores evitarem ligar, tá, gente? Manda para a gente mensagem, pode mandar muita mensagem de texto, mas a ligação acaba prejudicando aqui esse link que a gente joga. O fluxo das mensagens. Isso, não, os dados, acaba caindo aqui no computador. A gente vai para o intervalo, na volta, se a gente conseguir estabelecer, a gente já vai com as mensagens e também com o destaque do Lúcio sobre aí a posse de Carlos Fávaro.